Salve, amigos do Aposentado Rico! Cá estamos de volta para o episódio, Júlio. 48, hoje tu tá afiado. Não. Alexandre, muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje vocês sabem contar, então, né? Que normalmente é um desespero. Não, hoje ele fez o tema de casa. Pergunta toda semana, eu olhei ontem, dei uma espiadinha. Na semana passada, nós tivemos que pedir pro diretor qual era o episódio. Mas é bom, né? A gente tá se perdendo. É verdade. Bom, Júlio, temos uma convidada. Tu disse que teria e ela veio, mano. Não, olha, com muita honra. Não foi uma agenda fácil, mas a gente conseguiu e acho que vai ser um belo encontro hoje. Ela é diretora de um dos maiores grupos empresariais do Rio Grande do Sul, hoje com abrangência nacional e até internacional. Opa. São 14 empresas e atua em até 42 áreas de negócio, passando por sucessão empresarial, revisão tributária, agronegócio, enfim. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E tem uma outra coisa que tu nem sabe, Júlio. Ela é top of mind 2 anos seguidos no Rio Grande do Sul como a principal influencer. Olha aí, ó. Não? Eu estou falando de quem? De quem? Juliana Tescaro, muito bem-vinda. É uma prazer. satisfação de ter aqui. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, André, Júlio, Alexandre. E espero contribuir, trazer um pouquinho de história, um pouquinho de conhecimento. Realmente é uma honra para mim estar aqui com vocês. Honra é nossa. Honra é nossa. Legal. Seja bem-vinda. E já abrindo nossa conversa, e uma das coisas que inclusive me chamou a atenção, eu estava te seguindo no Insta, e vi uma postagem tua com o José Carlos, né, teu marido, falando justamente dessa sintonia de casal no negócio. E o Alexandre, que cuidava dessa área lá na empresa, na parte de finanças pessoais, e a gente é um fã daquele material do Serbaz, casais inteligentes se enriquecem juntos. Aí quando eu vi tu e o José Carlos falando, eu disse, é isso aqui. Eu preciso trazer a Ju para falar sobre isso aqui. Então nos conta como é que é hoje para fazer esse processo dar certo dentro de uma empresa que cresceu tanto como o Grupo Estúdio, vocês como casal, liderança, tudo mais, e para dar certo isso tudo. Dar certo a vida como um todo, né? A gente, quando fala de relação casal, assim, a gente tem inúmeros assuntos que se conectam, e o trabalho, o ganhar dinheiro, o sucesso profissional é um deles, né? Mas é desafiador, André. A gente tem muitos perrengues, a gente tem muitas discordâncias, mas o mais importante é que a gente tem um propósito bem alinhado, né? E eu entendo assim que chama atenção, porque é uma busca hoje. As pessoas buscam o desenvolvimento e muitas vezes mudam o curso da carreira, de uma decisão, por tomadas de risco. Né? E quando a gente está falando do casal, são duas cabeças pensantes com desejos diferentes, sonhos diferentes, habilidades diferentes, né? E uma origem diferente. Eu acho que aí tem um segredo muito grande, né? Que eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre isso, porque as coisas não começaram hoje ou há 1, 2, 10 anos atrás. As coisas começaram na nossa infância, né? Na educação na qual nós tivemos, e a gente traz para a vida. Então, quando a gente escolhe um parceiro, a primeira coisa, claro, é o sentimento, é o amor, é ali o desejo da construção em conjunto, né? Mas a gente, por vezes, com a paixão ali em evidência, a gente esquece de olhar para as competências, né? E é muito importante, e é uma das coisas que a gente orienta os filhos a olharem para as características da qual a gente tem à disposição. Vocês estão casados há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então, nós temos... e o negócio, o Zé Carlos é fundador do negócio, aí puxando, né, para o Grupo Estúdio ali, e te agradeço a apresentação, linda. É legal até para a gente lembrar, né? Que coisa boa. Por vezes, na rotina, a gente esquece de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente já construiu. Não é que a gente esquece, mas é muita coisa, é o trator, né? Não presta tanta atenção. É o rolo compressor, né, dali do todo. Mas te agradeço, inclusive, me lembrar de tudo isso, que é realmente um motivo de orgulho para nós. E a construção a longo prazo, ela se dá na rotina.
ela se dá a partir do momento que você se levanta diariamente, né? É a escolha da rotina, da disciplina que a gente tem. Então, acho que eu e o José Carlos, a gente tem uma afinidade muito grande nesse sentido. E ela não se deu da noite para o dia, ela se deu numa construção. Eu acho que nós tivemos 3 longos anos de muita discussão, né? Em determinados momentos, a gente, inclusive, achou que não conseguiria alinhar o propósito de trabalhar juntos, né? Mas foi indo, e era um desejo grande que acontecesse. E hoje a gente se sente muito mais afinados, né? Não que não tenham conflitos, existem inúmeros conflitos na rotina. Mas o ponto principal, olhar e reconhecer as nossas origens e alinhar propósito, né? Eu vejo que isso talvez seja 2 grandes pontos da nossa construção atual. E né? como é que vocês hoje lidam na questão falando em rotina, né? Porque é inevitável e se não prestar atenção nisso, é muito provável que o trabalho avance para dentro de casa. Sim. Né? Como é que você faz para gerir isso, né? Ou a casa avance para dentro do trabalho. E Alexandre, eu vou te falar assim, ó, a casa é uma empresa. Tá? A nossa casa, ela é a primeira empresa do casal. Gestão de pessoas em primeiro lugar, né? Gestão de pessoas. Orçamento. O longo prazo no sentido de realização, né? E a realização da casa, muitas vezes, pode ser uma viagem. Ela não se mensura. Se mensura o gasto, mas não se mensura o ganho. Né? E tem uma coisa interessante, falou que a casa é uma empresa, tá tirando o casal que pode se demitir um ao outro, né? Exato. Mas filho tu não demite. Não, o demite foi mas não troca. Né? Então tem que gerenciar. Não tem outra maneira, né? E a gente tem uma escola de Brasil político-econômico que nem sempre vem a favor dos ensinamentos que a gente quer para casa. Tá? É verdade. Isso é um detalhe muito importante que a gente tem como economia. Nós não temos uma escola que ensina empreendedorismo. Nós não temos uma escola que tem educação financeira. A gente torce para que isso seja uma realidade próxima, mas a gente não tem, infelizmente, ainda. Então, essa cultura, ela é de casa. Então, a partir do momento que a nossa casa é a nossa primeira empresa quanto casal, a gente entende que a gente tem gestão de pessoas, gestão de orçamento, gestão de estoque. Né? Gestão de estoque, gente do céu, é um desafio. Parece bobagem, mas ali você tem perdas, você tem o aproveitamento operacional, a gente tem as coisas em uso, a gente tem muito o Paulo Vieira como uma referência, assim, ele fala, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar, né? Nada fora do lugar. Então a gente repete isso lá em casa porque é a ordem que se dá para que as coisas possam acontecer, né? E olha que interessante, né, como as coisas fecham. A gente fala muito do aposentado rico, né, que é o nome do podcast, mas como eu me torno um aposentado rico, né? E é uma construção, é uma maratona, né? Não é uma corridinha de 100 metros, mas o que acontece sempre é o propósito, sempre é assim. A gente traça o plano, é um plano de 20, 30, 40, 50 anos, né, André? Quantas distrações tem no meio? Quantas vezes eu tenho lá, a gente fala de um valor X que a pessoa tem que ter de patrimônio para poder viver disso, né? Tá, mas e quantas vezes eu tenho aquela questão a oferta do carro novo que me dão, a oferta de comprar uma casa nova, a oferta disso, daquilo, a viagem e coisa, quando a gente vê, é um monte de distração que se não tiver o propósito certo, a gente foge. Inclusive, nessa questão da distração que o Alexandre comenta, existe aquela decisão que em determinados momentos ela pode te tirar da rota. Né? Por exemplo, está num processo de construção patrimonial, muitas vezes, e do casal quer, por exemplo, morar num lugar mais sofisticado, mais caro em todos os sentidos, tanto no investimento no imóvel, quanto no estilo de vida que aquele imóvel ou aquele condomínio, muitas vezes, que vai te puxar, né? E aquilo pode te tirar da rota. O Kiyosaki tem a frase clássica que tem a corrida dos ratos e tem a corrida dos ratos de alta velocidade. Que é quando, mesmo que tu consiga estar muito bem financeiramente, se essas decisões não forem certas, tu simplesmente vai continuar correndo atrás do rabo. Né? Até o Serbasi, no título que a gente trouxe aqui para o podcast hoje, né, ele fala que tem 5 perfis de casais, né, que
Cada pessoa tem um perfil, que dentro disso vem lá de trás. O né? gastador. O gastador é um deles. Investidor. E o gastador não dá certo com o investidor. Né? Um fica podando o outro, nenhum faz e não tem o alinhamento em direção àquilo que ele botou de meta para 30 anos. Né? Mas aqui acho que entra uma coisa que tu falou ali, que que eu entendi nas entrelinhas, ao menos, que tem o propósito, tem a rotina, mas tem um combinado por trás, né? Então, Júlio, pegando esse teu caso, o gastador e o investidor, né? Se tu for olhar assim, os dois, eles são antagônicos, né? Não fecha. Mas à medida que tem combinados ali, tem algumas regras a serem seguidas e um respeito mútuo, dá para aproximar. Dá para gastar e investir. Ó, não invade aqui, não invade ali, e aqui é a nossa área comum. Não é assim que funciona na empresa? Sabe que o investidor, às vezes, Alexandre, ele pode ter momentos de gastador. Ele estabelece, não como perfil, mas como momentos que ele sabe que ele está gastando com consciência. E até acho que é importante ter esse momento, né? Para ele se premiar algumas coisas que ele alcança. Para ele entender que aquilo tem um valor, a conquista dele tem um valor de usufruto. É diferente do poupador. O poupador, ele poupa sem medidas, né? É como se ele tivesse uma obrigação de poupar quase 100% do que ele ganha. Então, o investidor, ele tem uma realidade diferente com o dinheiro. Se ele consegue avançar no outro perfil e demonstrar a importância daquilo, para mim é um dos mais adequados ali. Só que o mais adequado em casal é quando se encaixa. Não adianta um ser e outro. Sim. É o encaixe. Não precisa convencer o outro de que aquele caminho mais... Pode não concordar em 100%, mas tu tem um nível de alinhamento razoável, né? E o alinhamento, ele tá mais no reconhecimento da competência do que no gastar ou no investir. Então, lá em casa, por exemplo, eu e o José Carlos, né? Eu não sou uma pessoa gastadora, né? Eu não sou consumista, vamos dizer assim. Mas eu gosto de usufruir. Né? E mulher, ela tem mais assuntos para usufruir. A gente tem mais. De fato, vocês têm mulheres, né, na vida de vocês, seja mãe, seja esposa, vocês conseguem perceber isso. A mulher, facilmente. O homem, ele gasta com valores maiores. Né? Menos vezes e mais dinheiro cada vez. Né? Quando fala, a mulher gosta de bolsa, o homem gosta de carro. É mais ou menos isso. É uma explicação vulgar da circunstância de investimento. Mas então, a mulher tem mais circunstâncias de gasto. E como o José Carlos é uma pessoa que ele vem de uma família já com recursos financeiros de geração, né? Ele tem uma relação com o dinheiro diferente da minha. Né? Então, eu não vi... Interessante isso. E é muito legal porque a gente sempre conversou muito sobre isso. E muitas vezes eu tinha a impressão de que ele não entendia o que eu falava. Mas eu percebi que eu também não sabia o que ele estava falando. Quando eu me dei conta de que eu precisava mudar o meu mindset relacionado a dinheiro, aí as coisas começaram a ser mais fáceis na conversa. O José Carlos, ele vem de uma educação onde ele não precisou pensar no recurso da comida, né, do supermercado. A minha família vem de uma educação onde a gente tinha que pensar no supermercado para não faltar daqui X meses. Né? A sobrevivência. A sobrevivência. Então, o que isso gera como comportamento? Uma insegurança, um medo. Se você vai no extremo, você tem medo de faltar. Né? Então, é uma questão, quando o casal conversa, da gente entender aonde existe a quebra geracional. E no caso dele, esse medo não existia em função justamente dessa vivência na família que ele tinha. Exato. Não foi uma necessidade pensar nisso, André. Entendi. E aí, como ele nunca precisou pensar nisso, o ambiente de segurança dele é diferente do meu, relacionado a dinheiro. Perfeito. Então, quando eu tomei consciência disso, eu comecei a trabalhar a minha segurança em relação ao dinheiro. Né? O quanto eu preciso ter, o quanto eu preciso fazer, o quanto eu preciso ser produtiva para saber que não vai me faltar. Então, um passo antes disso, eu realizei o quão produtiva eu sou e o quanto depende de mim o meu dinheiro. Né? Então, uma consciência primeira, absoluta, nunca vai me faltar. Né? Por quê? Porque eu sou produtiva. Caso de falta, quando que pode se dar? No momento de saúde, então eu tenho que resolver a saúde. Se a saúde é um momento de segurança para mim, eu preciso estar segura em relação à saúde. Né? Se eu ficar sem trabalhar, se eu ficar, entrar numa invalidez, um acidente, uma circunstância qualquer desse tipo. A gente teve um episódio que a gente tratou muito desse tema aqui, que são os riscos na vida do aposentado rico. E
Um deles era esse. Não, todos, que até agora, tudo que tu falou, a gente tratou e tratou exatamente do jeito que tu está conduzindo. E sem ter combinado, né? Olha que coisa boa. Tem um alinhamento aqui, né? A gente, porque nessa linha que você estava comentando, a gente tem o que a gente chama de risco controlado e risco incontrolado. Né? Por exemplo, risco controlado, gestão de dinheiro. Sim. Né? Então, tu controla, tu é gastador ou não, tu é poupador ou não. Esse controle, por mais problemas psicológicos que tu possa ter com dinheiro, tá na tua mão fazer isso. É uma consciência. Risco de morte, incontrolável. Incontrolável. Né? Risco de invalidez permanente, incontrolável. O que se faz? A gente mitiga esses riscos. Né? Então a gente consegue... O que eu consigo resolver dele? Isso aí. Né? Então, quando a gente passa a ter essa consciência, e da forma como tu estava nos descrevendo, me parece que está muito claro isso para ti, é a forma como nós acreditamos. Né? Então é bem legal, né? Sim. Não combinamos, mas já encaixou super legal. E avançando, Ju, queria falar alguma coisa? Não, só eu ia comentar que a questão do aposentado rico, né? Quando a gente decidiu começar, e foi natural, isso nós falávamos um pouco, né? O primeiro, segundo episódio foi mais sobre dinheiro, coisa. Quando a gente viu, não é só isso, né? É saúde, é felicidade, é família, e o dinheiro tá junto. Isso. Dá um suporte. Na verdade, não tudo envolve, né? Tudo envolve. É uma construção, né? Cada tijolinho tá ali, cada um é uma parte. Mas então, quando olha aposentado rico, pode-se pensar logo em dinheiro. Mas tem né, corrida dos ratos, né? Tem gente milionária, pobre, né? Pobre. O que é rico para cada um, né, Alexandre? O que é dinheiro, o que é ser riqueza para cada um. Eu, hoje, na idade que eu estou, com as conquistas que eu já fiz, o meu maior valor é o meu tempo. Foi o assunto do podcast 47. Que, aliás, né? Se tu não viste, eu te convido a assistir o último podcast, o 47, falando sobre tempo. Olha só. Aposentado rico de tempo. É verdade. Sabe? Eu não quero... eu não desejo parar de trabalhar quando eu falo em aposentadoria. Do contrário, Exatamente. Eu quero ter o meu tempo ainda mais produtivo, ainda mais bem aplicado. Essa é a maior riqueza para mim daqui para frente. É o melhor gasto. Que a gente estava falando que o dinheiro... O que o dinheiro compra, né? Então, tem várias coisas que ele compra. A principal deles é a liberdade, né? Então, chega um determinado momento que tu tem a liberdade de parar ou não, né? A liberdade geográfica de morar no lugar que tu quiser. A liberdade de dizer não, né? Que essa muitas vezes sensacional. É sensacional. Entre outras, né? Mas a principal que a gente bate é a liberdade de tempo, porque o dinheiro compra tempo, se tu quiser. Sim. Né? Tu antecipa algumas coisas. Com certeza. Né? Então, usando a frase que a gente usou no episódio passado, né? Rico compra tempo, pobre compra distração. Acho que essa foi importante. E o pobre aqui pode ser até o milionário, né? Mas se ele comprar distração... É porque ele está precisando aplicar em distração. Não está produzindo, né? Então... E avançando, Ju, nessa questão em certa medida falamos de dinheiro, casal, como se lida com isso. Uma dor que eu particularmente tenho, o Alexandre tem, o Júlio vai começar a ter daqui a pouco, porque está com um filho de 7 meses. 7 meses. 7 meses. É na educação financeira dos filhos. Por que isso? Porque eles já entram num ambiente diferente do nosso, né? A minha dor hoje é de tentar passar para minha filha que as coisas não cresceram prontas da terra, assim, sabe? Tipo, porque hoje eles têm acesso a tudo, né? Muito rápido, Muito né? rápido, não existe restrição para quase nada. E, obviamente, as restrições que a gente impõe são restrições fabricadas, porque muitas vezes não precisa, né? Mas a ideia de que tem que aprender cedo a lidar com isso, de que não dá em árvore, acho que isso é o principal, né? Sim. O dinheiro não dá em árvore, em alguma medida, eles trilharem um caminho de conquista também. Por mais porto seguro que se tenha desse lado aqui. Né? Isso eu chego para minha filha está querendo estudar arquitetura na Europa.
E ela tá vendo, vai fazer o TOEFL agora, vai fazer as aplicações das universidades. Ela tá com 7 universidades que ela vai... Então ela tá agora dedicada a isso. Daí ela... Pois é, pai, será que vai dar... espetáculo, né? Vamos fazer um parênteses. Espetacular. E aí ela pra mim, pai, e aí, será que vai dar certo? Eu disse, olha, filha, tu tá no melhor dos mundos. Tu pode tentar qualquer coisa lá. Tudo der errado, o navio pode voltar pro porto aqui, que nós vamos estar aqui para te acolher o tempo inteiro. Então, acho que isso dá uma... Mas tem vaga de filho nessa família? Eu tô interessado nesse negócio. Então, eu queria saber como é que hoje vocês lidam com... É filhas, né? Que tu tem? Nós temos 2 filhas e um filho. 2 filhas e um filho. Qual a idade deles? 13, 15, 17. Pietra, Martim e Marina. Eita, 3 adolescentes ao mesmo tempo. Que bom isso. Nossa Senhora. Mas eu te escutando aqui, André, me passou um filme na cabeça e uma vontade de falar sobre uns 6 assuntos diferentes. Então, tá. Eu vou tentar... Abre o microfone. Vou tentar compactar, porque assim, é um assunto que para mim, o filho potencializa a gente. Vitor, nós temos quanto tempo aí? Aluguei, nós temos mais 1 hora de estúdio aí. Eu vou começar me posicionando como filha, tá? É importante. Quando eu fui estudar, fazer minha faculdade, eu tinha muito medo de não passar no vestibular. Nós, mulheres, ainda temos inúmeros desafios culturais e sociais, tá? Um deles é lidar com dinheiro, outro deles é ser alguém profissionalmente, tá? O terceiro é você estar adequadamente, como perfil, característica, no lugar onde se deve estar. Então, como mulher, eu nem entro muito numa questão de empoderamento, de poder escolher e ser. Não é nem isso. É você saber que você tem competências e você precisa colocá-la em prática. Guardar talento na gaveta não se reconhece como talento. Né? E nós, mulheres, temos inúmeros talentos. A gente vai chegar lá no final, eu quero comentar um pouquinho mais sobre o Zé Carlos comigo, mas o quanto a gente se potencializa. Mas falando de filhos, quando saí de casa e eu tinha esse medo de passar no vestibular, meu pai me chamou para dar uma volta de carro e falou para mim, qual é o teu medo? Eu falei, pai, eu tenho medo de não ser alguém, de não me tornar alguém, né? Porque até então eu não era alguém. Olha como é o conflito da adolescência para uma mulher. E ele me disse assim, filha, você vai, se você não passar, você vai continuar sendo alguém para mim, você vai continuar sendo alguém para nós, você vai continuar sendo minha filha. Né? E aquilo para mim foi de uma potência. Eu falei, bom, eu já sou alguém. Né? Ser alguém na vida de alguém talvez seja o mais importante numa adolescência, numa infância. Então, primeiro, para os filhos, a gente precisa demonstrar que eles já são. Né? Muitas vezes a gente estimula os filhos a pensar, você vai ser alguém na vida, você vai ser alguém na vida. Não, você já é. Né? Então, isso para mim tem a minha história de vida com o meu pai. Legal isso. Né? Então, na posição de filha. E eu tento transmitir isso para os nossos, porque isso para mim teve um valor imensurável. Né? Talvez tenha sido a minha maior potência na minha carreira. Em segundo lugar, existe um medo, um receio, um conflito que a gente tem como pessoa, assim como eu falei sobre a segurança, né, do dinheiro, com o filho a gente também tem esse medo, né, André? A gente traduz o nosso desejo para o filho, que ele seja alguém, que ele se realize, que ele se torne produtivo, primeiro por um medo nosso. Né? Porque em determinado momento a gente pode vir a faltar, a gente pode vir a não realizar os desejos e os sonhos. Se a gente pudesse dar tudo para o filho até o final da vida dele, será que a gente incentivaria o filho a trabalhar e ser alguém? Muito provavelmente não. Por quê? Porque é uma dor da gente. Né? Então, se é uma dor nossa, a gente precisa resolver na nossa caixinha. Tá? Então, o que eu penso com o Zé Carlos sobre isso em relação aos 3 filhos? E a gente ainda não contou isso para eles, espero que eles não assistam esse podcast. Mas a gente pretende fazer com que eles tenham uma renda passiva de necessidades, para que nunca falte comida, nunca falte roupa, nunca falte as coisas básicas. Quanto é isso, a gente ainda não tem estabelecido, porque agora a Marina vai fazer 18 anos e a gente
iniciou essa conversa quando ela tinha 15. Então, isso é recente para nós. A gente já tinha como consciência, mas isso é recente para nós. Deixar algo para eles que tenha como receita passiva a partir dos 18 anos. Eu acho que dá para ser lá pelos 21, tá? Porque com os 18 eles ainda não têm essa consciência, né? Então, se a partir do 21 a gente conseguir chegar para eles, olha, você tem uma receita de X, você tem 5 mil, 10 mil, tá aqui. Através de um imóvel, através de um recurso investido. Então, a gente pretende fazer isso, porque isso é uma dor nossa. Nossa paz. E eu acho que é interessante que essa conta, ela tem que ser o suficiente para suprir justamente essas necessidades básicas, mas não pode ser demais para não acomodar. Para não amarrar as mãos. Amarrar as mãos, né? Tipo assim, olha, só isso aqui não dá. Isso. E outra, né, André? Se eu deixo uma renda de 5 mil para Pietra, tá? E ela resolve ter 4 filhos, o que ela faz com uma renda de 5 mil? Nada. Então, eu tenho que demonstrar para ela que 5 mil é algo base. Renda, alimentação, né? É aquela coisa assim, é uma segurança para ela tomar a atitude de vida que ela quer. Pelo cálculo do IBGE, esse deveria ser o valor do salário mínimo hoje no Brasil. Sim. Né? Se fosse para cobrir as principais necessidades de uma família, de, sei lá, um casal, um filho, no máximo 2 filhos, isso. No mínimo 5 mil reais. Então... E a gente sabe, né? A gente tem casa, a gente tem a rotina, a gente sabe como é que funciona as despesas, a base mesmo, né? Não estou falando de luxo, de conforto, não. Estou falando base raiz, segurança. Porque, para mim, assim, nenhum ser humano deveria ter a insegurança de não ter comida na mesa. Isso ainda pensável que ainda exista hoje em dia, né? Isso é o que tira as emoções do lugar, tira a potência de decisão. Sabe? Então, isso para mim é inaceitável. Agora, é interessante essa colocação, porque é uma equação complicada da gente acertar. E olha que como as coisas, como é coincidente isso aqui. Eu conversei essa semana com minha mulher, dizendo, poxa, com a nossa filha mais velha, parece que nós acertamos, está no caminho dessa questão financeira. Ela tem 16 anos, estuda de manhã, à noite e trabalha ainda para ter o dinheirinho dela, né? Eu disse, poxa, legal, não precisa pôr nenhum dinheiro em casa, tem tudo pago. Ela já está produtiva. E ainda está, né? E sem pedir. Inclusive, nós até tentamos podar ela. Olha, será que não é demais esse negócio? Né? E ela tá, se eu produzisse aquilo, eu tava... Mas, enfim. Aí a gente olhou assim, como é que vai ser com a segunda? Porque a primeira, ela pegou... nunca faltou comida lá em casa. Mas ela pegou momentos onde a gente teve que escolher o que comprar. Isso, né? Isso aí. A mais nova não pegou isso. E assim, como é que a gente não erra? Porque nós temos casos, todos nós conhecemos gente que não teve limites, ou seja, ganhou tudo e foi ladeira abaixo. Sim. Então os pais estavam tentando acertar e erraram pra caramba, né? Então aquela questão se a tua filha tiver 4 filhos e ela tiver 5 mil de receita... Legal, vai te virar porque falta. Né? É uma forma de colocar alguns limites e preparar ela para a vida. Porque a vida vai bater nela. Isso a gente sabe. E de novo, né, Alexandre? Lembrando que o garantir dos 5 mil, né, que é o exemplo que a gente deu aqui, é resolver o meu ponto de dor. Como mãe. De novo. Eu ainda estou resolvendo o meu ponto de dor. Né? Que é aquilo que, como mãe, eu desejo fazer por eles. Né? E aí vem os ensinamentos. Se a gente pega a trilha ali de como é que eu vou ensinar a pegar na mão, a ser produtivo. Com adolescente é desafiador. Vocês têm filhos em casa. Um é mais gastador, outro é mais investidor, o outro já tem uma conexão de produtividade, já sabe das suas competências. Trazer para o autoconhecimento, olha, isso aqui é um ponto de fraqueza, isso aqui é um ponto de fortaleza. Né? A Pietra, no almoço essa semana passada, perguntou sobre uma família que são amigos nossos e falou, mãe, tá todo mundo na mesa almoçando. Ela, por que fulano tem tanto dinheiro? Aí eu falei, mas o que é ter tanto dinheiro, filha? O que você sabe dele? Né? Aí ela perguntou de novo, tá? Quanto ele tem? Né? Quantas vezes mais que a gente ele tem? Né? Para então, ter uma noção de qualidade de vida, de compra, de aquisição.
E eu falei, tá, onde é que você quer chegar, filha? Eu quero saber que faculdade que ele fez. Aí eu falei, eu tô entendendo. Por quê? Porque esse é o assunto do momento lá em casa, né? Sim. Qual é a faculdade que dá mais dinheiro? Qual é a profissão que traz mais resultado financeiro? Né? E aí eu aproveitei o gancho, eu e o Zé Carlos, claro, cada um no seu estilo, né? E falei para ela, filha, vamos analisar. Ele tinha tudo isso? Não tinha. Ele recebeu de herança? Não recebeu. Como é que ele fez? Como é que ele vive? Né? Ele mora em apartamento tal, ele poderia morar lá, mas ele mora aqui. Né? Então é uma forma de investir, é uma forma de escolher o gasto. Não foi só a faculdade que gerou esse... Não foi só a faculdade, é a escolha de vida que ele tem hoje. Que carro que ele tem? Por que ele não tem o carro lançamento do ano? Né? Então é a forma como ele investe. E aí eu comentei para ela, a maior faculdade, a melhor faculdade para se ter riqueza é a faculdade da vida. Né? E aquela conversa rendeu a semana toda, porque ela queria entender por que aquela conta era tão rica, né? Aquele dinheiro era tão... Né? E aí eu fui lá na origem, busquei para usar como exemplo, olha, ele foi para a China, ele trouxe material, ele construiu um patrimônio, ele não gastou, né? Escolheu quantos filhos ia ter. Né? E hoje os filhos de vocês, eles têm noção de que estágio vocês estão? Eles conseguem enxergar o tamanho que vocês têm? Ou ainda não é algo... Eles não conseguem entender o quanto a gente tem para ter a qualidade de vida que nós temos, mas eles ainda não têm noção versus o que os outros têm. Entendi. Comparativos. São comparativos, sim. Né? E esses dias apareceu mais uma pergunta. Por que vocês gostam tanto da XP? Né? O que a XP representa para vocês? Esses dias apareceu também numa mesa de almoço. Legal. Né? Quem é Guilherme Benchimol? Né? Por que ele é o Guilherme Benchimol? Então, essas coisas a gente tem tentado esclarecer. Ele hoje é um benchmark de self-made man, né? Que começou do absoluto zero. Né? E construiu tudo que construiu, né? Então, acho que ele é inspiração muito para jovens hoje em dia, né? Com uma ressalva, né? Então a gente olha, o Guilherme hoje é bilionário, né? Sim. Mas a gente não sabe como... Ele tem filhos? Tem 3 filhos. Grandes, eu não sei da idade. Adolescentes. A gente não sabe como é que ele está lidando, está ensinando, está repassando a questão do dinheiro para os filhos. Até fazendo um parêntese, já que a gente puxou o Guilherme para a mesa, eu conheço o Guilherme há muitos anos já. Eu conheci ele como aluno, quando ele dava os cursos lá no começo. Conheceu ele pobre, então? Sim. Conheci ele pobre. Depois eu virei cliente dele. Depois eu virei concorrente dele, porque quando eu entrei no mercado eu não fui para a XP no primeiro momento. Olha! E depois a gente acabou virando parceiros. Nossa parceria vai fazer 15 anos agora já. E foi talvez uma das melhores decisões que nós tomamos na vida, né, Júlio? E aí eu acompanhei muito o Guilherme. E o Guilherme teve uma fase que ele negligenciou o lado pessoal da vida dele. Sim, é verdade. E ele teve sérios problemas com isso. No livro ele conta isso, né? E acho que essa dosagem, Alexandre, que tu comenta, é importante, né? Ele sacrificou algumas coisas ali no meio do caminho, né? Para chegar onde ele está. Talvez ele não fizesse de novo. Ele mesmo confessa, né? Que ele ia ter tirado talvez um pouco o pé e ter preservado algumas coisas que se quebraram no meio do caminho, né? E é interessante isso quando a gente é tão obcecado, né? Tá aí um ponto, André, que eu acho interessante a gente contar aqui e comentar. A mulher, ela quando tem filho, ela não tem a chance de negligenciar. É muito raro isso acontecer. Algumas fazem, né? Algumas fazem, Alexandre, de fato, tá? De fato, sim. Mas a mulher é mais difícil ela negligenciar. É uma prioridade absoluta na minha vida. Sim, filhos. Sim. A partir do momento que eu decidi ser mãe, eu acho que é uma missão que a gente não tem para quem entregar. Então... E, aliás, é um sentimento, é uma vivência que nenhum homem consegue ter, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter ciúmes de vocês, mulheres. E o homem, como a história do Guilherme, a gente vê mais acontecer. É exatamente isso que o Alexandre trouxe. Né? E aí sim vem as construções bilionárias, né? Os patrimônios, que muitas vezes a mulher se culpa por não conseguir, mas a gente tem uma riqueza que ninguém tira da gente.
Quando a gente constrói uma vida, um filho, e coloca no mundo e o faz entender o que é ser produtivo e um aposentado rico, né? É uma jornada imensurável, sem medidas, sem tempo, Não, é uma entrega. E até tu já me deu um gancho aí para te fazer uma próxima pergunta, e essa pergunta vem da minha esposa. Bora responder. Eu comentei... Um abraço para ela, né? Eu comentei, a Raquel, o nome dela, eu comentei que nós teríamos um episódio contigo, né? E ela disse, que pergunta tu faria para a Ju? Aí ela disse assim, olha, eu vejo... a gente brinca aqui que é o método polvo, né? Ela é empresária, é diretora de um grupo empresarial gigantesco, ela é influencer, ela é mãe. Eu te vi esses dias num lançamento imobiliário lá também. Sim, a CFL, sensacional. E aí, daí ela disse assim, comenta com ela como ela faz essa gestão de tempo, como é que ela dá conta de tudo, porque eu tô sempre devendo. Ela dizendo, eu tô sempre devendo, né? E aí, essa era a pergunta que eu queria fazer, e eu imagino que muitas mulheres gostariam de fazer essa pergunta. Eu vou convidar a Raquel para um bate-papo, tomar um cafezinho. Não só mulheres, eu quero aprender com ela também. Eu também quero aprender esse negócio, como é que ser produtivo. Só na parte das 12 empresas eu já me... Não, mas eu só complementando, porque obviamente que homens têm interesse em gestão de tempo também, mas as mulheres... pelas diversas atividades a mais que muitas vezes tem na rotina. Porque, realmente, quem hoje sempre cuidou mais da nossa filha nesse negócio do cuidar, de não poder negligenciar, era a Raquel. Não que eu tenha negligenciado, não é isso, mas ela, obviamente, muito mais próxima. A dedicação, né? Ela tem o negócio dela. A rotina da casa, ela que cuida. Sim. Né? Sim. Enfim, e ela tem a mãe dela, que ela está cuidando também. Então, é um negócio, é um universo que eu considero maior que o meu hoje. E ela tem que cuidar de ti ainda, acho que é o que mais dá trabalho. E eu imagino que a Raquel tenha as prioridades dela e não vai abrir mão de cuidar da filha, da mãe. Não, né? não. E quando a gente fala de cuidar, já é um talento nosso, e aí a gente, com muito orgulho, tem que se reconhecer nessa posição. E quando a gente cuida, a gente está aplicando sentimentos que, né, a gente faz questão de demonstrá-los, né? Que, em primeiro lugar, vem o amor. Né? E esse afeto, a gente, como talento, a gente precisa realmente se reconhecer. Então, o cuidado, ele é destinado para aquilo que a gente vê valor. Filho, pais, marido, casa, né? E o olhar a longo prazo. A mulher tem uma habilidade muito... né, que se desenvolvida, fica potência realmente, que é o olhar a longo prazo. Né? E a gente traz aqui até, como pergunta da Raquel, não é só curiosidade da Raquel, e uma coisa é o que a gente mostra em redes sociais, outra coisa é o que a gente faz na rotina, nem tudo é exatamente como é. Então tem dia que eu não tô com o cabelo escovado, que eu não tô agradável, não tô feliz com o meu jeito físico, né, que sai correndo atropelada. Eu tô sem funcionário em casa atualmente. Ela me pediu a conta e saiu. Então assim, não é gostoso. Não é gostoso, é um desafio gigante. Mas eu preferencio aquilo que me traz felicidade e realização hoje. Né? É o dizer não, né? É o dizer não e reconhecer o que a gente tem de potência e talento. Eu gosto de cuidar de pessoas. Dentro da empresa, uma das minhas maiores contribuições é o desenvolvimento de líderes. Né? Então, eu já sei que é isso. Em alguns momentos, principalmente no Grupo Estúdio, antes menos, porque a minha profissão era bem direcionada. No mundo executivo era sempre gestão de pessoas ali e resultado, vendas. Sempre gostei muito, né? Então, a minha venda sempre foi muito relacional. Dentro do Grupo Estúdio, não. A gente tem estratégico, a gente tem o técnico. Eu já me meti a fazer o técnico e me dei mal. Não é para mim. Eu não sei? Não. Eu sei. Não é legal para eu me debruçar e fazer? Não. Porque eu perco mais tempo do que eu deveria. É burrice da minha parte querer competir com alguém que tem a técnica mais desenvolvida. Né? Independente de ser homem ou mulher. Não estou falando de uma competição de gênero, não é isso. Mas de posicionamento. Né? Quando a gente se mete a fazer coisa que a gente não sabe ou não tem como característica principal, a gente vai perder tempo, a gente vai se frustrar, a gente vai querer mostrar uma coisa que a gente não é.
Né? Então a gente precisa ter essa inteligência. Né? E a dinâmica de dia, assim, o meu dia ele é muito dinâmico. Eu sou uma pessoa dinâmica por natureza, e eu acho que eu desenvolvi ainda mais a dinâmica. Sabendo que era potência, eu permiti que ela tivesse vazão. Então, assim, eu acordo cedo, né? Eu não durmo tarde. Né? Então, o meu sono ele é um sono de qualidade. Então, a gente precisa preservar, faz diferença. Então, eu estou pronta para o dia. Eu estou pronta para aquela dinâmica do dia. Né? Eu não tenho vontade de cestear. Eu não tenho, não é hábito meu. Né? Porque eu adquiri uma dinâmica de dia que o meu dia é produtivo. Né? Juliana, eu sinto mais sono do que o normal. Eu já escutei isso de algumas mulheres. Vai na saúde. Olha se na saúde você pode resolver isso. De forma hormonal, com nutrientes, com suplemento. Porque se você está se queixando disso, é porque está te fazendo falta em algum momento. Né? Não, eu sinto sono e eu gosto de cestear. Tudo certo. Né? Só não vai achar que isso vai te posicionar em outro momento. Né? Tem amiga minha que fala, eu não consigo fazer exercício físico porque eu tenho que estar trabalhando. Tá, então você está estabelecendo a tua prioridade. E é causa e efeito, né? Isso vai gerar lá na frente. São escolhas, né, Júlio? São escolhas. Tu sabe que esse negócio do exercício físico, eu tinha essa visão alguns anos atrás. Eu não gostava, por exemplo, de ir na academia. Eu gosto de esporte. Eu gosto de jogar futebol, jogar tênis. Eu gosto de jogo, não de puxar ferro. E eu, há 2 anos atrás, eu tive um sério problema na minha coluna. E eu me obriguei a começar a fazer exercício. E hoje eu sei o benefício disso. E eu estava até no último episódio, eu comentei isso. Tá na minha rotina hoje. Eu levanto e eu vou ou pro Pilates ou pra academia. Já virou... E não é um espetáculo? Tipo, falar que eu gosto, eu não gosto, tá? Continuo não gostando. Mas você gosta do resultado? Eu gosto do resultado. Então gosta. Exatamente. Você aprendeu a gostar? Mas isso é interessante, né? De novo, eu ia dizer tripé, eu costumo dizer tripé, mas assim, como o aposentado rico, que na verdade é a vida, né? É um conjunto de fatores. O que adianta eu ser ultra bilionário e estar numa cadeira de rodas? Ou estar na cadeira de rodas e não ter dinheiro para viver melhor nessa situação. Então, tudo combina. Né? Agora, essa questão que tu falou é interessante. Eu durmo bem, eu durmo cedo, acordo cedo e não faço a cesta depois do almoço, enfim. É de novo, né? O rico compra tempo, o pobre compra distração. Quando essa pessoa, que eu não sei quem é, falou, eu não tenho tempo de fazer exercício, eu tenho que trabalhar. Isso, gente, normalmente, talvez seja uma situação atípica, mas normalmente a gente encontra ali meia hora, 45 minutos em algum momento. Né? Tem que dar, né? Tirando aquelas pessoas que ficam 4 horas dentro de um ônibus, ou tô tirando coisas fora da curva não, mas muita gente tá nessa situação. Mas assim, normalmente a gente consegue um tempinho. É questão de prioridade, né? Ou não? Quando eu tive menos tempo no meu dia, eu baixei um aplicativo de exercício físico e eu fazia treinos de 25 minutos. Em casa? Em casa. Fiz um baúzinho de peso, elástico, coisas que me agilizariam ali, 25 minutos. Não deixei de fazer. Aquilo para mim era importante não só pelo corpo físico, né? Pela beleza, a mulher é exigida por isso também, né? Homem também hoje, né? Mas assim, a liberação hormonal, a liberação de endorfina, serotonina e inas, né? Eu não posso abrir mão disso, senão eu posso ter um problema. E outra, a vida é feita de momentos, né? A gente tem um propósito, a gente tem a missão, né? Por quanto tempo dura cada esforço? Né? Se eu estiver no esforço o tempo todo na minha vida, alguma coisa está errada. Eu tenho que entrar no estado flow. Eu preciso saber qual é o meu estado flow, para que eu também saiba qual é o esforço que eu posso fazer depois, quando eu quiser um novo projeto. Né? Então, teve um momento agora, recente inclusive, que dentro do grupo ali, eu me sentia num estado flow e eu tinha tempo sobrando. É estranho falar isso, né? Pois é. Mas eu me sentia, mas esse sentimento não é em relação ao relógio, é em relação ao que eu poderia contribuir.
E eu levantei a mão e uma bandeirada lá e falei, gente, assim, eu estou com X tempo do dia e eu quero mais projeto. E eu abracei. Durou 2 anos. Quase morri de trabalhar. Eu sabia que aquilo ia acontecer, mas eu fiz consciente, né? Teve que levantar a mão de novo. Chega, pessoal, não tem mais tempo. Não pode ser um projeto que também te tira o sangue, né? Que você não Isso é sobreviva. interessante, né? Nós falamos na semana passada, acho que foi, sobre a culpa, inclusive, de perguntar. Quando pergunta pra alguém, e aí, como é que estão as coisas? Tá corrido, tá não sei o quê. Quando a pessoa fala, tá tranquilo, tô com tempo livre. Parece que tem uma quebra de padrão, né? A Cada pessoa não espera que tu diga, não, tô... Não, mas... tá tudo certo. É estranho, né? Como é que eu vou explicar sobre isso? Mas não é o tempo lógico. Pra dizer isso, a gente traz um sentimento de culpa. Como assim tô com tempo livre? Né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma expressão, né? Como é que tá o correrio? Sim. Né? Como é que tá o correrio? A gente tem que estar sempre... Eu não tenho que estar sempre correndo. Mas uma pergunta, assim, sobre essa... Usando a pergunta da Raquel. Como é que tu faz para, assim, que a tua vida tem diversos assuntos diferentes? São 14 empresas que a gente comentou no início. Mais a casa, mais o marido, mais filho, mais um monte de coisa. Como é que tu faz na prática isso? Tu tem um planejamento semanal, mensal? Tem uma agenda, acorda sempre tal hora, uma rotina? Como é que estabelece isso? Eu tenho, Alexandre, agenda, né, muito bem organizada. É uma coisa que me tira do eixo, né? A gente usa muito PDA lá na empresa, que é a ferramenta de gestão de pessoas. Vamos entrar nesse tema logo. E ele é muito interessante, primeiro para mim, para eu me conhecer. E ali tem os eixos, né? E sempre que eu vou fazer uma devolutiva, eu brinco, o que te tira do eixo? Que são os 5 eixos principais da pessoa, né? Então, o que me tira do eixo? Eu preciso entender primeiro isso. Dentro da minha agenda, assim, me atrasar. A sensação de não dar conta me tira do eixo. O assumir um compromisso e não entregar, independente dele. Se eu assumir, é porque eu pensei em assumir. É porque eu fui lá e combinei. A partir do momento que eu não entrego, isso me tira do eixo. Ele pode ser o compromisso mais bobo do mundo ao mais sério, né? Então, isso me tira do eixo, porque é um compromisso. O que me tira do eixo? Um filho. Saúde, a rotina dele não organizada. Eu preferencio a rotina deles organizada. Então, eu sempre digo para eles, gente, vocês não sabem o quanto custa, não em dinheiro, mas no esforço e na organização, você abrir o armário e os teus uniformes estarem limpos e cheirosos todos os dias ali. Então, assim, o dia que vocês quiserem saber como isso funciona, você vai ficar aqui do meu lado para eu te mostrar o que tem no bastidor. Eles não sabem isso, né? Eles não sabem. A roupa sempre no armário, dobradinha, cheirosa. E do jeito que a gente gosta, né, André? Porque assim, um gosta do cheirinho X, o outro Y, um gosta da dobra assim, um gosta da dobra Y, gosta da roupa dobrada, outro gosta, sabe? Então cada um tem o seu gosto. Qual é o trabalho que dá a gente ter a mesa do almoço colocada com o sabor que cada um deseja? Eu como peixe todos os dias. O Zé Carlos come carne vermelha todos os dias. Né? Como é que eu faço isso? Se eu não tiver uma funcionária treinada, bem administrada, com salário em dia, que se dê comigo no sentido de empatia, não vai ter nem o peixe nem a carne. Né? Então, eu preferencio isso. Então, eu olho primeiro o que me tira do eixo, para que eu não saia do eixo. Né? Tenho uma agenda organizada assim. O meu tempo, eu não jogo fora tempo. Gente, assim, uma coisa que vocês não vão me ver com pessoas que eu não quero estar. Que bom que estamos aqui hoje. Eu não, assim, em rodas que não sejam com cabeças pensando em evolução. Sabe que isso é uma evolução daquilo que a gente vem falando, né? Quando a gente consegue fazer isso também.
rodas que tu não quer estar, né? E a mulher precisa pensar mais nisso. Mais né? ainda. Eu vejo isso lá em casa. Agora, como é interessante trazer isso aí, que a minha mulher brinca, né? Que eu não me relaciono com ninguém, né? Eu trabalho em home office, sou técnico pra caramba, então ali, minha vida é 0 e 1, né? Uhum. E eu fui esses dias num encontro de corredores de rua, né? Uma turma de corredores. Aí foi ok e tal. Ontem falei com uma das pessoas, e aí, como é que foi? Eu disse, cara, posso ser bem sincero? Foi legal pra caramba, mas dava pra ter feito em 15 minutos. Tipo, tu te relacionar com pessoas diferentes, gestão de tempo, assim, podia fazer em 2x aquela reunião lá que teria dado certo. Então, é bem interessante para ser produtivo, quando tem agenda e tal, fica assim, tá, beleza, vou lá nesse podcast aqui, vou lá nesse encontro da corrida. Sim. Tá, mas quanto tempo vai ser? São 2h30 de reunião. Gente, só um pouquinho, dá para correr uma maratona. Sim. Né? Então é interessante estar com quem está alinhado e mesmo ali ser produtivo, não daquela forma pejorativa, não virar um robô. Não. Né? Mas não desperdiçar. Eu quero ouvir tua história? Sim. Mas não precisa me contar em detalhes desde quando tu tinha 5 anos de idade. Exato. Chega lá onde precisa. Beleza, entendi o recado. Agora vamos para a próxima, né? É isso aí. É aquilo que faz sentido, né? E te faz evoluir junto. Né? Porque cada pessoa está num momento de evolução. Né? E algumas coisas casam para o teu momento. E já que a gente está falando de gestão, Ju, um desafio que eu acredito que vocês têm lá no Grupo Estúdio, o tamanho que tem hoje, são mais de 300 colaboradores, né? No time, isso, né? Várias áreas isso, fora as unidades, André. Várias vocês têm os franqueados, né? São 160, né? Não, são quase 500 unidades pelo Brasil. Quase 500 escritórios. Olha só o tamanho que já Nossa Senhora. É claro que cada um tem a sua gestão independente, né? A gente... É que nem os escritórios da XP, nós somos independentes. São independentes, né? Mas uma dúvida que eu particularmente tenho, porque como vocês têm áreas de especialidades muito específicas, e eu tenho hoje uma linha que eu atuo lá com vocês, lá com o Maurício e com o Marcelo, que é uma área muito sensível hoje, principalmente na questão de sucessão patrimonial, que vocês precisam ter pessoas muito, muito, muito competentes e, ao mesmo tempo, elas têm que ter esse papel de liderança junto ao time, né? E eu também sou vice-presidente de economia da ACI aqui, e quando a gente levanta as dores dos empresários, todos falam em pessoas. Sim. Né? Todos falam em pessoas. A dificuldade que é montar um time do jeito que tem que ser o time. E eu, ao menos com todas as pessoas que eu me relacionei até hoje lá no estúdio, um mais competente que o outro. Onde é que tá a mágica aí, Ju? E eu sei que essa é uma área que tu te dedica muito na empresa. Né? Tem um time qualificado que a gente tira o chapéu mesmo. Assim, é um pessoal especializado para cada área e são bons em pessoas. Sim. Né? Não só a gente faz uma boa gestão para atraí-los, mas eles também são bons em pessoas. Então, é uma das premissas, André. Sim. A gente contratar líderes, heads, que realmente tenham saiba o valor que tem de formar outras pessoas. Né? E a gente aplica o PDA, que eu comentei aqui há pouco, né? O PDA, ele traz uma clareza daquilo que a gente tem como competência que talvez nenhuma outra ferramenta dê. A gente usa também o EMP, que é uma ferramenta de empreendedorismo. Então, uma coisa é ser líder de processo, outra coisa é ser líder de pessoas. O líder de pessoas, ele consegue escalar pessoas. Né? A gente fala escalar pessoas, parece um processo de tecnologia, mas ele forma outros líderes. Né? Para que a gente possa ter isso permanente e a gente possa ter espaço para criar mais. Tanto que nós hoje temos mais de 40 serviços. Né? Nós conseguimos chegar nisso com pessoas. E sabe que esses dias eu estava num evento aqui do Márcio, o Mentes Brilhantes. Sim, o Márcio conhece ele, meu amigo. Um espetáculo, gente. Assim, recomendo, porque realmente está muito rico de conteúdo. O Mentes Brilhantes trouxe o Jorge Gerdau. Né? E o Gerdau falou assim, na palestra dele, falou assim, gente, vocês ficam aí falando de tecnologia e esse mundo novo todo aí de ferramentas. Inteligência artificial. Quem está fazendo tudo isso aí são as pessoas, são os humanos.
né? Com uma sabedoria aos altos dos teus 87 anos, se eu não me engano, né? Ele com uma sabedoria olhando para a pessoa, para o ser humano. É claro que a gente tem um universo hoje de tecnologia ativa e forte, inteligência artificial forte, mas nós somos pessoas. E são as pessoas quem dominam as tecnologias. Né? E o PDA traz essa clareza e essa ciência, o MP também. Quando a gente olha para características do MP cruzada com o PDA, a gente consegue entender onde é que aquela pessoa vai poder sentar e ser mais produtivo, e ser melhor usado. Né? Às vezes a pessoa resiste, tá? Às vezes a pessoa resiste em se enxergar. Eu tenho um líder lá que ele tá... vou usar um exemplo que é legal a gente falar um pouquinho. Ele foi motivado a chegar a um salário X e assumir uma equipe de Y, né? Com tantas pessoas. A capacidade dele não está em pessoas, está em processos. E ele está, assim, crente de que ele vai assumir uma equipe de 50. E a gente vem fazendo um trabalho para que ele reconheça que o valor dele está no processo, está na atração de tecnologia, está na conexão de novos negócios para que a gente faça um filtro e traga para dentro do grupo como novos negócios. Um P&D é diferente, mas a pessoa precisa querer. Né? Então, é do líder, mas é do liderado também ter essa conexão. Né? E o José Carlos é um fenômeno para isso. Ele faz uma leitura... O José Carlos é uma pessoa de visão, né, André? Ele faz uma leitura longe, assim. Ele então não teria construído isso tudo se não fosse um radar, né? Assim. Ele te vê e ele já te analisa, já é da natureza dele, sabe? E ele, em minutos, já tem ali um resumo. Né? Então, ele realmente tem um talento com intuitivo. Isso. Me empresta ele um pouquinho. Agora é interessante nessa colocação, como sempre, a gente volta para o mesmo ponto, né? Esse liderado, ele tem uma ideia que envolve gestão de pessoas, mas o perfil é mais de processo, tem ali talvez um conflito, né? Tem que ser resolvido, mas olha só que interessante, como é que se resolve? Quando o porquê está claro, quando a visão está clara, quando vocês compartilham da mesma... nós queremos ir para lá, tá vendo? Está tentando ir por um caminho que é um pouquinho diferente, nós vamos ter que ajustar esse caminho, mas é lá que nós vamos chegar. E acho que foi o que tu falou no início, do próprio casamento, da própria vida, trabalhar junto com o marido ou com a esposa, né? Se tu não tem o valor ali, o valor que eu digo é a visão, né? Onde vamos chegar, aí toda a distração pode vira maior. Né? Interessante essa colocação. A distração vem fácil, né, Alexandre? A distração vem fácil. O mundo está cheio de distrações. Né? Nossa. Às vezes eu me implico com o Zé Carlos na questão das nossas fraquezas, né? Ele aponta as minhas, eu as deles, não como crítica, mas para a gente poder lembrar que a gente tem e que aquilo pode atrapalhar o teu propósito. Pode atrapalhar a construção de vida. E nem tanto como casal, como fidelidade, porque isso é a base e a gente nem questiona mais isso, né? Porque se a gente está juntos, ninguém tem obrigação. Né? Se estamos juntos, essa decisão ela é feita diariamente no subconsciente e já estamos afirmando isso. Agora, quando se dá em processos de... ou quando o ego aparece, né? E você precisa chamar de canto e falar assim, olha só, você está agindo assim por quê? Né? Isso não vai te levar ao teu propósito. É a sinalização daquele compromisso que você já fez consigo mesmo, antes de fazer, entre o casal. Né? E isso não deixa de ser um exercício bom para executar com os líderes, entre líderes e liderados. Lógico, no ambiente profissional, né? Na vida, cada um faz o que quer e a gente escolhe. Mas dentro da empresa, também é um exercício legal para a gente estar fazendo. E exige um autoconhecimento bastante grande, né? Tem que se conhecer. Primeiro a gente tem que conseguir estabelecer esses limites ou essas regras a gente consigo mesmo. Depois tem o casamento, aí tem a família no trabalho, né? Considerando como uma família. Os amigos do dia a dia, né? Os amigos, a sociedade. Então, é interessante. Se eu não, isso falou interessante. Por que você está agindo assim? Né? Ou seja, tem alguma coisa que não está legal. E se a pessoa não sabe, aí faltou um pouquinho de autoconhecimento,
Aí, poxa, eu tô relacionando aqui, então nós vamos ter que resolver o autoconhecimento para daí a gente trazer para o convívio externo, né? É que se pega alguma circunstância de rotina, daqui a pouco uma situação mexeu contigo lá num ponto da tua infância, do teu trauma, do teu buraco emocional, e você não percebeu. E aquilo tá te levando a navegar num cenário ali que não vai dar certo. Né? E se você tem uma pessoa contigo, seja um sócio, seja o teu líder, seja o teu esposo, esposa, para te sinalizar aquilo, olha só, eu tô te percebendo entrar nessa. É isso mesmo ou eu tô enganado? Despertar essa consciência, né? Então, assim, se a gente tem isso na vida da gente, a gente tem uma riqueza, né? Sim. Que tá ali do lado. E se não tem, a gente tem uma pobreza daí, né? Aí a gente tem que buscar, aí a gente tem que buscar ter, né? Tem que buscar ter nas relações, né? Mas sabe que legal a tua observação que fizesse em relação ao José Carlos, que ele é uma pessoa intuitiva, de leitura fácil. E aí, como é importante, muitas vezes, a gente ter a oportunidade de se conectar com profissionais que nem o Zé Carlos. E ontem nós temos uma campanha lá no escritório para atração de clientes pela internet. E ontem caiu um investidor, ele foi vice-presidente do Bank of America e depois foi vice-presidente do Citi, trabalhando na tesouraria do Citi. Hoje está aposentado já e tal, mas tem uma condição patrimonial invejável e tudo mais. Aí ele caiu na nossa campanha, entrou em contato, a gente fez uma reunião. Até o Jeff me chamou lá para... Porque sou eu o garoto propaganda, né? O André lá e tal. Daí, não, o André tá aqui. Aí me chamou para reunião. Uma pessoa agradabilíssima, sabe aquelas pessoas que tu vê que é... Sim, alto padrão, exatamente, né? E tal. E aí ele disse assim, olha, uma hora dessas, quando vier a São Paulo... Ele mora no Jardim de São Paulo. Quando vier a São Paulo, me avisa, a gente vai almoçar. E eu quero te apresentar uma pessoa. Porque aqui em São Paulo é o maior lugar de concentração de bilionários silenciosos, ele disse assim para mim. As pessoas, ninguém não está em lista de Forbes, não está em lista de nenhuma, né? Eles não querem estar, são low profile total, mas... São pessoas interessantíssimas. Eu quero te apresentar um amigo meu que hoje é o maior acionista individual do Itaú, só para ter uma ideia, fora da família Setúbal. E aí a gente vai vamos almoçar, vamos bater um papo. Eu disse para ele, olha, se o senhor conseguisse esse almoço para mim, isso vale mais que um MBA. Eu disse assim, né? Mas é isso. Imagina sentar numa mesa durante uma hora com uma pessoa dessas, né? E não é quando tu for pra lá, pode marcar já o almoço que eu vou. Vou fazer um marca o almoço. Não, marca o almoço que eu vou. Vamos lá, vamos fazer a agenda acontecer, né? Vamos fazer. Daí são oportunidades assim que a gente muitas vezes tem na vida, né? De se conectar com pessoas desse nível. Porque ela certamente, o próprio Guilherme, né? Quando tem a oportunidade de conversar 10 minutos com o Guilherme, tu já sai com alguma coisa. Eu, na última, nós tivemos o encontro de gestores que foi em Montevidéu esse ano, mas ano passado foi em Punta. E na parte de lazer do evento ia ter futebol. Né? E eu estava justamente no auge do meu problema de coluna. E eu adoro jogar futebol. Eu cheguei a me inscrever para jogar. Ia querer dar um carrinho no Beixamol. Imagina. E aí, obviamente, por questão física, acabei abrindo mão de participar. Mas eu estava olhando o jogo. E aí o Guilherme encostou do meu lado. Né? E aí ele me chama Momberger, né? Aquele sotaque de carioca, né? E aí, Momberger? Né? Nós não temos mais idade para isso, né? Eu digo, não, até tenho. Eu falei para ele, eu jogo, só que eu tô com um problema de coluna. Ele disse, não, mas é melhor não e tal. Aí eu, tô ali com o Guilherme do meu lado. Chegou, um bate-papo informal. Eu disse, deixa eu aproveitar esses 10 minutos que eu tenho com ele aqui, né? Ricos 10 minutos. Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta, né? Porque ele tinha recém feito a transição, não é recém não, já fazia mais de um ano, do Mafra, né? Sim, do Mafra. Né? Para conselho. Ele foi pro conselho. E eu ainda brinquei, já conheço o Guilherme há muitos anos, né? Então eu tenho a liberdade de... Eu disse, Guilherme, me conta como é que foi para largar o osso. Aí tu falou Guilherme. Eles sempre foram muito conectados. Eu digo, como é que foi para largar o osso, né? E ele disse, Momberg, foi mais fácil do que eu imaginava, dizer, porque tem um momento na vida que
que eu estava sentindo que eu estava mais atrapalhando do que ajudando. Uhum. Porque eu sou muito intenso. Eu me meto em tudo. Eu quero meter a mão em tudo. E eu cheguei a uma conclusão que eu estava já numa fase que eu estava mais atrapalhando que ajudando. Então nossa, Sim. Que nível de consciência, né? E aí ele disse assim, eu senti, eu vinha trabalhando esse tema já na empresa, eu senti que o Mafra estava preparado, tinha mais capacidade que eu para lidar com isso. Sem questionamentos. E a gente trabalhou a transição, foi super tranquila. E eu hoje, no conselho, eu estou ajudando mais empresas do que eu estava ajudando como presidente. Nossa! É uma lucidez, grandeza, né? Assim E eu disse, daí foi 10 minutos de conversa. Sim. Eu já saí com a sai cabeça fritando, né? Sai abastecido e ao mesmo tempo potencializado, porque né? Sim. A gente sai com desejo demais, né? Eu tenho uma má notícia para vocês. Eu olhei para aquele contador lá e chegou no zero. Zerou. Olha só! Agora que eu vi o contador ali. Eu olhei para ele antes, mas ele andou mais rápido agora. A conversa tá maravilhosa, né? Eu tenho certeza absoluta que quem nos acompanhou até agora vai concordar com isso. Vamos querer repeteco da convidada aqui. Nós vamos ter que trazer a Ju de novo aqui, porque a gente não falou metade do que a gente tinha pensado em falar. Com prazer. Até porque só a presença dela já nos organizou um pouquinho. Hoje teve pouca quinta série aqui, né? Normalmente é bem pior. Mas acho que se vier de novo, a gente já se solta um pouquinho mais. Ju, muito, muito, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi sensacional. E acho que vocês gostaram também, né? Com certeza. Muito bom. Acho que a nossa audiência também deve ter adorado. E quero agradecer mais uma vez a enxurrada de comentários que a gente vem recebendo. A maioria elogiosos, né? Não, a gente não consegue agradar todo mundo. Mas eu queria chamar a atenção de um comentário que nos últimos 2 episódios eu incentivei a vocês olharem os episódios anteriores, porque são atemporais. Então são 47 episódios. Se você for lá no primeiro e assistir, vai ver. Parece que foi feito hoje. E aí teve um comentário que disse exatamente, nossa, eu segui teu conselho, tô maratonando, né? Parece que foi gravado ontem, né? Então a gente tem já mais de um ano a gravação dos episódios. Está por temas, então é fácil daqui a pouco se identificar com algum tema, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Espero os comentários aí sugerindo o tema, sugerindo convidados. E agradecer mais uma vez a audiência de vocês. E nos vemos no próximo Aposentado Rico. Até mais. Até.